Oi pessoal, nós começamos mais um vídeo aqui no canal do Hugo com entrevistas especiais para vocês e hoje eu tenho uma cozinheira, assadora, pitmaster, jurada e competidora de American Barbecue, Júlia Carvalho. A Júlia, além de ser tudo isso que eu falei, tem outras facetas. Ela é influencer de churrasco e também apresentadora. Mas isso a gente descobre durante essa conversa gostosa que nós vamos ter agora. Júlia, seja bem-vinda aqui no canal do Hugo, viu? Imagina, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Eu fico honrado de ter você aqui. Imagina, eu que fico por esse convite, por essa entrevista, poder contar um pouquinho da minha história. Bom, vamos falar então de história, já começando com isso. Você era psicóloga, mas acabou mudando e se inserindo no universo da gastronomia. Porque não é só o churrasco, né? Existem uma série de outras coisas que são possíveis para fazer, para deixar com que o churrasco fique completo. Como é que foi essa mudança? Hugo, eu falo que é muito engraçado, né? Porque eu escolhi a psicologia porque eu sempre gostei muito da ciência, queria aprender um pouquinho mais. E eu fiz faculdade de psicologia, eu fiz pós-graduação em clínica psicanalítica. Nossa, você fez tudo isso? E eu fui trabalhar. E quando eu fui trabalhar, eu não me identifiquei muito com aquilo. Eu trabalhei durante um ano no hospital pediátrico em Londrina. E eu meio que absorvia tudo aquilo me deixava um pouco triste. Eu falei, cara, eu não consigo fazer isso pro resto da vida, eu preciso de alguma coisa que me traga felicidade. Certo. E eu sempre viajei muito. E viajando eu conhecia cozinhas diferentes, pratos diferentes. Chegava aqui numa cidade do interior, eu não conseguia comer tudo aquilo que eu tinha visto lá fora. O que eu fui fazer? Aprender a cozinhar. E eu comecei a cozinhar. E todo mundo tem aquela história, né? Eu cozinho com a minha mãe desde pequenininha. Eu não. Você não. Você nunca não tinha esse hábito? Até os 18 anos eu não sabia fazer nada, assim. Tinha noção de fazer um bolo, fazer uma receita básica, mas falar que cozinhar mesmo eu não sabia. Então eu fui morar sozinha na faculdade de psicologia, comecei a aprender a cozinhar. E quando eu fui pensar em outra profissão, quando eu falei, não, psicologia não vai ser. Sim. Eu falei assim, por que não a gastronomia? E aí eu fui para a faculdade de gastronomia. Você fez onde? Aqui não, em Prudente. Em Prudente. E o que mais te encantou na gastronomia? Cara, o universo das carnes. Eu comecei bem de mente aberta, assim, vou ver o que eu gosto, tanto que durante a faculdade eu fiz estágio em tudo. Eu fiz estágio em marmitaria fit, eu fiz estágio em restaurante asiático, em buffet. A gente foi para um hotel em Atibaia, um hotel grande, Bourbon Resort, e lá tinha tudo, desde açougue até hortifruti, confeitaria. Eu passei em todos os estágios porque eu queria testar, tipo, aprender o que eu gosto e o que não gosta. Mas não teve como, cara. A carne chamou atenção e eu falo que não tem jeito melhor de comer carne senão no churrasco, né? Não teve jeito, fui direto pro churrasco. E houve alguma experiência que te marcou durante esse processo para você se inserir no churrasco dessa forma? Teve. Foi muito engraçado, porque durante a faculdade eu trabalhava numa agência de intercâmbio. Era minha época de me descobrir, né? Fez de tudo. Fui trabalhar com viagens e fui fazer a faculdade de gastronomia. E eu encerrei esse processo porque eu não estava conseguindo me dedicar à faculdade. E eu falei, não, é isso que eu quero, deixa pra lá o emprego. Acabei largando o emprego e fui focar na faculdade. Então eu estava aberta a tudo, como eu estava te dizendo, eu tive uma aula de carnes. Então falaram assim, ó, Júlia, a zootecnia vai vir aqui, vai ter uma aula de carnes, você não quer vir? Não, tô fazendo nada, eu vou. Tipo assim, muito doido. E eu assistindo a aula, é muito engraçado, parece desenho. Sabe quando dá um estalo? Despertou. Caramba, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. É todo um universo que eu não sabia que existia. Eu viajava muito, eu sabia que tinha defumação, eu já tinha comido carne boa, mas eu não tinha pensado em todo o processo. Quem me deu essa aula foi o Roberto Barcelos. Hoje ele é uma referência, assim. Hoje não, uma mega referência, o Barcelos? Mega referência, ele é o principal culpado dessa carne de qualidade que a gente tem hoje no Brasil. Ele é um zootecnista que trabalha em parceria com frigoríficos e tal. Com raças de qualidade, como Nelore do Golias, tudo. O pessoal da família Teles de Menezes, né? Sim, ele tem a marca dele, a carne BBQ Secrets, que é uma raça diferente, a origem 288, e ele vem estudando para trazer sempre o melhor produto pra gente. Assim, aquele dia eu tive uma aula, descobri todo aquele mundo, eu falei, é isso. E foi muito, assim, muito instantâneo. Eu brinco que... Mas você teve uma experiência com uma pessoa referência, então eu acho que isso foi muito fácil. E o Barcelos foi super importante na minha carreira, assim,
Depois daquilo eu fui tentar estudar mais, aprender mais, eu fiz curso com todo mundo, eu ia atrás dos eventos, ia ter evento, eu ia junto para ser voluntária, para aprender. Você se entregou mesmo? Foi. E o Barcelos, eu comecei a seguir ele. E aí ele falou assim, olha, eu vou para um evento em Brasília. Nunca tinha lugar nenhum, menina do interior que eu saía pra nada. Falei, Brasília? Tá. Peguei cara e coragem sozinha, fui pra Brasília. Conheci todos os grandes chefes, Daniel Lee, Romulo Morente, Paulo Labato, estava todo mundo nesse evento. E foi minha inserção. E depois disso, a minha primeira estação como chefe de estação sozinha foi alunos do Roberto Barcelos. O professor Roberto é bem importante na minha vida para esse estalo e pela desenvoltura da minha carreira. Fica fácil começar com o melhor, né? Agora você falou de eventos antes da pandemia e agora já está voltando. É uma série de eventos de churrasco. E que, se não fosse a pandemia, eu acho que a gente já teria, né, toda semana teria um evento na nossa região. Mas me diga, o que você sente falta desses eventos? Como é que era a rotina de fazer um evento de churrasco? Porque para quem vai, nós vamos lá como consumidor, a gente passa algumas horas, é gostoso, é aproveitar. Mas como é que é para vocês que estão lá fazendo, dentro de uma estação, calor, dificuldade? Não é fácil, Hugo. Eu falo assim que mudou bastante a minha rotina da época que a gente não estava numa pandemia para agora, né? Principalmente porque agora eu estou muito no meio digital, porque eventos não aconteceram, sim, né? Mas a gente estava cada final de semana numa cidade. Às vezes num estado diferente. Ah, tô em Goiás, tô em São Paulo, fui pro Rio, fui pra Minas. É loucura. Eu brinco assim que a gente não tem uma rotina doida, mas a hora que trabalha... Aí vamos supor, você chegou lá meio-dia pra comer no evento. A gente tá desde a sexta-feira, 10 horas da manhã, que hoje eu tô com carne. Eu faço muito competição, defumação, demora 10, 12 horas. Então tem todo o preparo da madrugada, mais a hora de serviço. Mas, assim, pra mim, de verdade, é gratificante. Eu brinco ainda que eu larguei a psicologia, onde eu ficava sentada no consultório, no ar-condicionado, pra ficar de pé no fogo de chão. Então, quando você não faz... Você não trabalha, você se diverte, né? Bom, você, além de competidora, é jurada de American Barbecue. Fala pra mim como é que é essa questão, que critérios que você analisa na hora de julgar esses competidores? Bom, essa questão de competição é muito legal, é muito forte nos Estados Unidos, né? E a gente trouxe para o Brasil em 2018. Os meninos já estavam fazendo uma competição em 2016, mas em 2018 a gente trouxe os americanos, que é uma associação que chama KCBS, que é de Kansas City, para formar juízes novos e trazer toda essa experiência dos Estados Unidos. E tem alguns critérios que a gente olha, tá? A gente tem a pontuação. Então a gente sempre vai olhar primeiro a aparência, a hora que chega, se essa caixinha tá bem montada, se ela tá com uma cor boa, se tá brilhando, porque a gente coloca aquele glaze, que é aquela coberturinha que brilha. Uhum. Então a primeira coisa que é analisada é a aparência. Depois a gente vai provar. Então a gente vai saber se o sabor tá bom, se a textura é boa, tipo, às vezes ficou crua, já zera. Essa pontuação é um Masterchef? É um critério de Masterchef, por exemplo? Mais ou menos, porque o Masterchef é assim, o cara é profissional, ele come e ele fala. Sim. Lá não, tem umas pontuações que a gente deve seguir. Então certo. São mesas de 6 juízes por mesa e eles são julgados sem saber de quem vem, de quem é a competição, certo. É só numerada a caixinha. E aí a gente prova e tem uma ficha onde a gente deve preencher pontos. Então a gente não sabe quem ganha, a gente sabe quem vai bem. Mas a gente coloca a pontuação de aparência, de sabor, de textura e depois é somada toda essa pontuação. Então é um pouquinho diferente, é um negócio mais profissional mesmo. Legal, nossa, muito bacana. Tem muita gente que se dedica a essa questão de competir? Tá crescendo. Tá crescendo bastante. Hoje a gente tá com 170 juízes formados no Brasil. E quando as competições estavam emplacando, veio a pandemia. Então a gente segurou um pouquinho, mas em 2019 a gente fez uma competição nacional e a equipe que ganhou foi a Churrasco de Patrão lá do Pará. A gente fala tanto que em São Paulo o pessoal tem mais informação, tem mais acesso a coisa boa, mas foi uma equipe do Pará que surpreendeu todo mundo e ganhou a Nacional do Brasil. E aí ele foi em fevereiro de 2020, a gente foi para Houston, levou isso para competir lá nos Estados Unidos.
e tivemos uma pontuação excelente. A gente levou a chave de patrão, mas eu e alguns técnicos da Pitmaster Brasil para capitanear, para orientar eles como funciona uma competição internacional. E de 350 equipes, a gente ficou em 21º. Nossa, muito bem colocado. Para mostrar então que o Brasil é muito mais do que a região sudeste, sul, nessa questão de churrasco, é muito grande e forte em todo o país. Você falou que a pandemia ela tirou os eventos, bloqueou os eventos, agora retoma de uma maneira mais ainda devagar, mas na pandemia você descobriu outro lado seu, que foi o de youtuber, influencer de carnes. Como é que foi isso? Olha, Hugo, na verdade, assim, eu não falo nem que foi uma descoberta, porque o nosso trabalho com o evento já acontecia com essa divulgação no Instagram, que seria sempre um outdoor, eu falo, né? A gente mostrar onde a gente está, o que a gente está fazendo, o nosso trabalho. Só que aí chegou a pandemia, cortaram todos os eventos, que era o que eu fazia, tipo, era prioritário, era o que eu mais fazia. Eu tive que me virar. E aí eu falei, eu vou investir no Instagram, eu vou acionar um projeto que eu tinha do YouTube, que era antigo, que eu sempre quis fazer YouTube, mas tinha acabado ficando pra lá, os eventos me deixavam viajando muito, eu não conseguia parar pra fazer. Eu falei, vou acionar tudo isso. E eu não gosto nem de falar de influencer, eu gosto de falar criadora de conteúdo, porque a minha ideia é mostrar que é fácil, é ensinar, é mostrar uma receita nova, ou criatividade, sabe? Eu acho que o meu lado chefe ajuda muito no churrasco, porque não é só uma carne com sal. A gente está fazendo uma carne de qualidade, então a gente vai trazer um acompanhamento muito bom, vai trazer uma receita nova e mostrar que o churrasco não é só. E no seu trabalho do YouTube, você tem os patrocinadores, né? Não só que você leva também para os seus eventos. E essa questão do patrocinador é importante em que aspecto para você desenvolver? Eu acho que a gente até tem um patrocinador seu aqui. Vamos mostrar? O Cantagalo, que é um dos seus... Maravilhoso, eu não sei se todo mundo conhece, se você está assistindo, sabe, churrasco. Hoje a gente usa muito sal de parrilha, que é um sal entre o sal grosso e o sal fino, que é ideal para churrasco. E isso tem crescido. Como é que é essa questão do sal de parrilha? Qual que é a diferença dele do sal grosso? Olha, pra me achar que não, mas hoje o meu patrocinador Cantagalo é um dos maiores do Brasil em relação a sais para churrasco. E o que acontece? A gente está trabalhando com uma carne de qualidade, com uma carne melhor. Então, assim, mudaram-se as técnicas, né? Se fazia muito churrasco no espeto, de peças inteiras. Hoje a gente entende que um churrasco na grelha com steak vai trazer o melhor da carne. Um sal grosso, que era uma carne que a gente salgava depois ficava batendo para tirar o excesso. Com o Cantagalo não tem esse problema. A gente tem uma empresa que desenvolveu um produto específico para isso, a gente coloca a quantidade perfeita, depois tira e serve. E é isso, é uma evolução. A carne está melhorando, a técnica também, e os produtos que a gente usa também. E tem outros patrocinadores, no caso da sua Pit Smoker? Sim. Na verdade, você me perguntou a importância dos patrocinadores. Para mim, isso foi fundamental, principalmente na pandemia, né, onde a minha renda eram os eventos. Eu já tinha alguns apoiadores, mas eu precisei, e foi fundamental para eu me desenvolver tanto no YouTube quanto na minha criação de conteúdo do Instagram, dos patrocinadores, porque eles acreditaram em mim, na minha profissão, no meu desenvolvimento, e me apoiaram com isso. Então, eu tenho alguns patrocinadores bem fortes que foram essenciais. Eu tenho a Cantagalo de produtos de tempero, sais, farofas. Eu tenho a Swift ao meu lado, com todas as carnes e proteínas. Tenho a King's Barbecue, que é a patrocinadora que tem aquele Pit Smoker, que é um defumador bem grande. Então, assim, são apoiadores que, para mim, foram fundamentais. Legal. E quando são marcas grandes e consolidadas, como o Cantagalo, como o pessoal que você já falou, isso faz com que você seja também, se torne referência ainda maior. Porque, bom, se essas marcas patrocinam a Júlia, ela tem conhecimento de causa, ela é uma pessoa que vale a pena se inspirar e acompanhar. Então, parabéns pelos seus patrocinadores. Aí vamos deixar o parrilla do Cantagalo aqui, porque a linha, você consome ela toda, não é só o sal, né? Sim, a gente tem sal, tem pimenta, tem molho, tem farofa, tem tempero lemon pepper, páprica, então assim, dá pra fazer tudo. Quem me segue na rede social sabe que eu coloco os produtos lá.
Mas, seguindo ainda nessa questão do lado do vídeo, você teve uma experiência com televisão também, com um programa na TV Fronteira, que é afiliada da Rede Globo, na região do Oeste Paulista, não é? E como é que foi isso? Como é que surgiu essa oportunidade de ir para a televisão? E como é que foi para você ser vista pela região? Porque você é de Presidente Prudente. E aí, a região toda te vendo. Passou a ser conhecida, foi diferente, né? Foi diferente. Na verdade, assim, eu falo que eu era tão tímida que eu não apresentava trabalho na escola. Eu era que segurava a cartolina. Na escola, época de cartolina. A minha também. E aí, eu fui pro YouTube. No começo, se você pegar os meus primeiros vídeos, eu tava bem travada. Assim, eu não tinha tanta desenvoltura pra falar. Mas eu fui evoluindo. E a gente aprende fazendo, né? Então, conforme eu fui gravando, minha desenvoltura foi melhorando. E apenas 3 meses de YouTube veio o convite da TV Fronteira. Júlia, a gente quer fazer um programa, papo de churrasco, falar de churrasco, e pensou em você. Por quê? Eu sou da região, mas assim que eu me formei, eu fui para São Paulo. Então, assim, o pessoal da região não me conhecia muito, porque eu fui fazer minha história lá para São Paulo. Sim. E na pandemia eu estava por aqui. E as pessoas falaram, não, eu quero mostrar que a Júlia é daqui, ó, que sabe que tá aqui com a gente. E foi muito doido. Eu ia no posto abastecer e os caras, não é aquela menina que faz churrasco? Na televisão? É engraçado, que é uma cidade pequena, né? Então todo mundo via e... Facilita. É. Facilita esse contato com o Foi público. bem legal, assim, foi muito bom. E o YouTube já tinha me preparado um pouco essa desenvoltura para falar. Sim. E a experiência da televisão foi um pouco diferente. Por quê? Porque no YouTube a gente tem um pouco mais de flexibilidade para falar uma palavra, talvez, com a gramática errada, ou uma fala um pouco mais informal. Já na televisão a gente... Você precisa ser polida. Uma posturinha um pouquinho... Eu falo muito vamos ali fazer não sei o quê. Aí eu lembro que, tipo, vamos, porque você tem que ser mais formal, né? Sim. Tipo assim, mais profissional. E aí foi bom pra mim, porque agora eu tenho essa desenvoltura também. Você tá lapidada, mais lapidada ainda, né? E o programa foi tão bom que a gente tem uma segunda temporada. Vai ter segunda temporada esse ano? Muito bem, então, Júlia Carvalho, de novo na TV Fronteira. Você depois teve uma experiência como docente, você foi professora na faculdade que você fez a gastronomia, não é? Foi maravilhoso pra mim, porque eu recebi esse convite. Quando eu fiz a faculdade de gastronomia, não se falava tanto de churrasco nem carne de qualidade, tanto que eu inventei de fazer dry age, que é uma carne, aquela carne maturada que fica seca, parece que tá sim, ruim, toda estragada, mas não é. Eu inventei de fazer dry age no meu TCC, ninguém nem sabia o que era, nunca tinha comido, eu não conseguia nem a carne direito pra fazer, mas eu queria fazer com carne, fiz, deu certo. Deu certo. E aí depois disso começou a cultura do churrasco, desse churrasco, eu não gosto dessa palavra, mas esse churrasco mais gourmet que a gente vem falando, sim, aumentou demais. E a faculdade percebeu isso e montou um laboratório. Pra poder laboratório de fogo e fumaça. Então eles até me ligaram pra, Júlia, o que tem que ter no laboratório? Eu falei, ó, tem um defumador, um fogo de chão, uma churrasqueira. E eles montaram esse laboratório perfeito e eu fui convidada a ensinar essa matéria sobre churrasco, fogo, fumaça, charcutaria. Gostou da experiência de ensinar? Foi muito bom, mas de novo eu tenho que agradecer a minha desenvoltura em falar no YouTube, porque eu consegui dar uma aula, eu consegui ensinar e falar. Sabe o que é engraçado, Hugo? A gente sabe muito o que a gente está fazendo, mas talvez na hora de passar para o outro é um pouco mais difícil. Você nunca teve um professor que fala, cara, você sabe muito, mas não sabe passar? Sim, é normal isso. Tem gente que sabe, mas sabe para si, não sabe ensinar o próximo. Sim, né? exatamente. Então, assim, a minha didática, o meu jeito de... Isso é uma coisa que eu recebo bastante, tanto no YouTube quanto os alunos deram esse feedback. Ele falou, Júlia, se você ensina bem, a tua didática é boa, a gente consegue entender o que você está falando. E isso foi graças à minha desenvoltura em gravar os vídeos, fazer o programa. E os alunos te acompanharam na TV? Acompanhar, esse cara, nossa, professora é apresentadora de TV. Então foi muito bom pra mim. Eu falo que tudo é um tijolinho na minha casinha, na minha história e ajuda sempre uma coisa a outra a desenvolver. Então, dessas experiências que você obteve durante a pandemia, porque todas elas aconteceram durante a pandemia, YouTube, apresentadora de TV, professora, qual delas que você mais gostou de fazer? Difícil escolher uma só. Na verdade, assim, eu gostei de tudo. Igual eu te falei, eu acho que uma complementa a outra. Mas vou te falar que dar início ao YouTube foi mais importante. Foi.
Porque foi onde eu consegui sentar e chegar com meu patrocinador, eu preciso do seu apoio, vamos começar esse projeto? E ele acreditar em mim. Vamos dar um exemplo do Cantagalo. Cantagalo acreditou no YouTube, acreditou no Papo Churrasco, acreditou na gastronomia. Então, assim, é muito bom ter alguém me apoiando. E o YouTube me deu a oportunidade de tudo isso. Você já pensou se eu não tivesse aberto o YouTube? Pois é. Talvez nada disso tivesse acontecido. Então, eu vou falar que nunca mais gostei, mas é mais importante. Foi o primeiro, foi o do YouTube. Do YouTube. Se você puder dar uma dica para quem nos acompanha, para entrar no mundo do churrasco, que você pode falar? Por que é primordial? Que não pode faltar para se inserir nesse universo? Olha, eu falo isso, pode parecer clichê, mas não é. Estuda muito, pratica muito. Churrasco não é só virar bife. Envolve muita coisa. Você tem que entender o que você está fazendo e o porquê que você está fazendo. Você não precisa virar um cientista da carne, você vai entender os processos químicos, mas entender por que aquilo acontece. A gente fala, tem umas palavras difíceis que a gente fala, reação de Maillard. Reação de Maillard é aquela crostinha que a gente faz no churrasco, que é uma delícia. E a crostinha a gente tem que entender que dá mais sabor do que aquele bife cinza, né? Então você tem que entender o processo. Então não é só preparar, é estudar. E depois que você estudar bastante, você pratica bastante. Porque tudo que a gente faz é na repetição que a gente... Claro. Você fez faculdade de gastronomia, você sabe que lá foi uma lição básica do que você encontra lá fora. E aí, quando você se deparou com o universo do churrasco, você viu que você aprendeu muito mais, não é? É diferente, porque você está na cozinha, é profissional. Aí você vai pro churrasco, você tem que fazer fogo de chão. Fogo de chão. Não vai ter um lenha, fogão. Não dá para baixar e erguer o fogo no botão. Você tem que aprender a entender o fogo para baixar, subir, deixar mais quente. Então foi bem diferente, mas é por isso, porque eu entendi o processo, eu entendi o fogo, eu entendi como lidar com aquilo. Na defumação é muito engraçado, porque a gente tem o defumador, e a hora que a temperatura sobe, você vai fazer o quê? Você vai tirar carvão? Não, você tem que entender o que a gente faz, o que faz o fogo pegar? Oxigênio. Então a gente fecha as entradas de ar, temperatura baixa. Preciso que queime mais rápido. Abre. Então, assim, por isso que eu falo, não é só jogar carne. Tem que entender todo o processo. O canal do YouTube qual é? Júlia Carvalho Cozinha e Churrasco. Muito bem. Instagram? Julia.carvalho. Vai lá, que tem bastante dica, receita para todo mundo que aprende sobre churrasco. Muito bem, ela sempre começa os vídeos dela com hello. Eu ia começar o vídeo falando hello, vocês não iam entender nada. Virou meu bordão, mas é o bordão dela, hello. Júlia, muito obrigado por você ter vindo. A Júlia faz parte de um momento do churrasco brasileiro que ela, com uma série de profissionais em todo o país, que estão modernizando, fazendo com que a gente aprenda a comer churrasco de uma forma profissional, uma forma mais gostosa, como você disse, para a gente saber o que é um verdadeiro churrasco. Então, parabéns pelo trabalho que você tem feito em todo o país, viu? Muito obrigada pelo convite, me sinto honrada. E o que você precisar, vamos marcar um churrasco e churrasco. fazer uma entrevista no churrasco. Melhor. Só para vocês entenderem, enquanto a gente conversava, tinha barulho de prato, copo, a cozinha tá fazendo barulho. Nós estamos no restaurante Cantagalo, que foi muito bem cedido pela Dona Luzia, pelo Rodolfo, Rômulo, Rafaela, para que a gente fizesse essa entrevista aqui. Então esse movimento é porque a cozinha e os profissionais estão se preparando para o trabalho do dia. Então é por isso que você viu? A gente fica e come parmegiana agora. E você fica sempre ligado nos nossos vídeos aqui do canal. Semana que vem eu volto com mais um entrevistado, mas depois eu conto mais sobre ele. Até a próxima. Tchau.